abóboras, fantasias, doces e muitas travessuras. Vocês sabem do que nós estamos falando, né? Halloween, claro. Ou como aqui no Brasil é conhecido, Dia das Bruxas, devido a umas traduções meio estranhas, né? Normalmente o Halloween é encarado de uma dessas duas formas e você vai se identificar. Ou você encara o Halloween como uma celebração cultural, inofensiva, secular, afinal é um produto da cultura, ou então como um feriado pagão e satânico. Mas você já participou ou já quis participar de alguma festa do Halloween? Você já já pensou em pegar a vassoura aí no Burger King, pegar o seu... O que tem no Burger King? Sanduíches. Bom, não estamos sendo patrocinados, mas gostaríamos muito, né? Mas, e você já ficou com aquela dúvida, né? Será que eu devo? Será que não? Será que isso aí é coisa do demônio mesmo? Será que é a minha tia, a minha avó, que é muito fanática? Ou realmente tem alguma coisa ali que eu tenho que prestar atenção? Enfim, hoje nós esperamos te ajudar a acabar com todas essas dúvidas para você tomar a melhor decisão se você deve ou não comemorar o Halloween. Então, vem comigo, bora lá! Então, a gente primeiro precisa entender qual é a origem dessa festa, né? Primeiro, a gente precisa ver o que significa Halloween, a palavra Halloween, né? A palavra Halloween, ela na verdade, ela é uma junção de uma palavra que vem lá do inglês, né, antigo, que significa All Hallows Eve. Hallow o significado é santo, né? Exatamente. Então, por que All Hallow? Porque era o dia que a Igreja Católica instituiu para ser o dia de todos os santos. E o Eve, ele é a noite anterior, a véspera... A véspera de dia de todos os santos. Exatamente. Okay. E saber a origem dessa palavra, saber que significa santo, ajuda muito a explicar o que é o Halloween também. Só que, na verdade, o Halloween, como nós conhecemos hoje, ele não tem uma origem única, né? Ele tem, na verdade, uma mistura de várias influências, de várias culturas e que acabaram misturando num caldeirão. Junto com um comércio. Tá? E aí surgiu o que nós conhecemos hoje como Halloween. Exatamente. Só para você saber quais foram essas influências que originaram hoje o Halloween, como você conhece, a primeira foi originada numa festa que é... Samhain. Deixa ele falar porque é muito fácil. Ou Samhain. Depende da língua e da região que você tá. Exatamente. Começou com essa festa que era um festival da colheita. E é bem interessante porque é um festejo céltico que era comemorado no dia 31 de outubro e que foi incorporado na cultura tanto dos irlandeses, ingleses e até mesmo escoceses. O que eles faziam? Eles faziam oferendas ali para os espíritos como uma forma de pedir que aquela colheita fosse suficiente para todo o tempo até ter a próxima colheita. Então eles faziam essa oferenda. E também uma coisa bem interessante é que coincide com o solstício de inverno e verão, bem na metade. Então era como se eles pedissem para os santos, as divindades deles, né? Isso, uma proteção para conseguirem passar a parte sombria do ano. Isso. Que era o inverno, né? Que era o inverno. Para os celtas existiam só duas estações. Exato. Então você tinha o verão e o inverno. Então era ali a metade clara, que era o verão, e a metade sombria do ano, que era o inverno, que era difícil de você colher, né? Então, assim, aquela ali era... Naquela época, nessas regiões que nevam bastante, né? Isso. E também, imagina, na época que isso começou, as colheitas realmente tinham que aguentar até a próxima colheita. Sim, isso a gente tá falando de mais de 2000 anos atrás, né? Exatamente. E a festividade, na maior parte, ela era noturna, né? Então, existiam as celebrações ali, né? Eles faziam muita comida, muita bebida, e eles faziam homenagens aos espíritos, né? E faziam até oferendas, né? Justamente para pedir essa bênção, essa proteção
que aquela colheita fosse boa e fosse garantir para eles ali um período saudável, né? E existia também uma prática também, que eles achavam que os espíritos naquela época eles iam visitar a Terra. E aí, eles às vezes, eles iam para as casas, iam buscar hospitalidade. Imagina, receber um espírito na casa. Exatamente. E em alguns desses casos, os espíritos eles poderiam possuir o corpo das pessoas. Exatamente. Então as pessoas se vestiam de monstros, de espíritos, né, de mortos, para que eles... Aí que vem, né, as fantasias. Se você não sabe de onde que surgiu a fantasia, é isso, vou me fantasiar de alguma coisa que já é meio obscura, sombria, tipo bruxo, demônio, zumbi, pro espírito não entrar no meu corpo. Então eu vou tentar uma tentativa de confundir o espírito. É? Sabia não? Mas assim, isso é só uma das influências. Como a gente disse, é uma junção de várias influências, né? Então aqui a gente vai ali para a Igreja Católica, já no século VII, o Papa Bonifácio IV, ele consagrou uma data específica, né? Elegeu uma data específica para que no calendário cristão focasse o Dia de Todos os Santos e Mártires. Quer dizer, ele estava honrando todos aqueles santos, aquelas pessoas que eram consideradas importantes para a igreja e aqueles que tinham morrido de uma forma, né, trágica por causa do cristianismo, exatamente. Então escolher uma data para ser um memorial ali, para você recordar e lembrar e ser uma homenagem para os santos, as pessoas que já tiveram e sofreram alguma coisa por causa do cristianismo, né? Isso. E assim, a data, inicialmente ela era uma outra data, ela era no mês de maio, depois eles jogaram para outubro. E aí, assim, houve uma mudança de calendário, tem calendário... Mudou as 3 vezes. Né? O negócio foi uma bagunça, mas assim, depois se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar isso daí, mas assim, eu não vou entrar em detalhes. Calendário gregoriano, calendário juliano, enfim. Mas a questão é, o Dia de Todos os Santos, ele passou a ser comemorado no dia 1º de novembro. Logo depois do dia 31, se você não associou, que é essa festividade exatamente. Lá, né, como é o nome? Halloween. Tá me tirando? Samhain. Samhain, não conta de falar. Até o final do episódio ela vai ter que saber falar. Então... Tá. Então, assim, a gente tem justamente essa data. Tem gente que fala que a data de 1º de novembro foi exatamente proposital. Porque eles queriam colocar uma coisa ali por cima para tampar a festa pagã do Samhain. Né? Mas também, assim, não tem um grande fundamento, porque o pessoal também fala que é uma festa, assim, do povo céltico, acontecia em algumas regiões muito pequenas, assim, que, nossa, teria um poder de influenciar o Papa a mudar a data. Então, assim... Pode ser, pode não ser. Saberemos, talvez nunca. Mas o que a gente precisa entender ficou como o Dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro. Né? E aí, a gente, então, por isso que vem aquele nome, né, All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos. Então, a véspera do Dia de Todos os Santos é 31 de outubro. E o que eles faziam, né, assim, os cristãos, para comemorar esse memorial, essa festa de Todos os Santos? Eles faziam vigílias, orações, né? E também uma coisa que eles faziam era doações de alimentos. Podia ser em troca de oração, você leva o seu alimento e ganha ali as orações, e esses alimentos vão para caridade. Então eles celebravam isso no recordar dos mártires, das pessoas que passavam, e orações e alimentos, refeições juntos. E era assim que era celebrada essa véspera de Todos os Santos. E é interessante que a gente tem que lembrar também que a gente tem o Halloween, né, que fala ali dos mortos. A gente tem o dia Todos os Santos, que Todos os Santos, que é o dia 1º. Exato. E tem o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né? O dia de todas as almas. 3 dias. Eu acho que só é muita morte, né, cara? Meu Deus do céu. Acho que é por isso que o tema dos zumbis, assim, tá em todos. Só mortos. Só mortos, pra tudo, né? Mas, então, Rafa, essa mistura toda foi gerando o que a gente vai conhecendo como Halloween hoje, né? Então, assim, o tema dos mortos estava sempre presente em todos os festivais. Os 3 festivais seguidos, né? Então, assim, com certeza, com o passar dos anos,
uma coisa foi influenciando a outra. Os cristãos influenciaram os pagãos influenciaram Muito. a festa cristã, né? Então, assim, você vai tendo uma troca de influências ali. E vale lembrar também que é o seguinte, as festividades, elas começaram na Europa, né? E depois elas foram ganhando força quando foram para os Estados Unidos, e principalmente depois das migrações dos irlandeses, que também isso era muito forte com eles levaram isso para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos fez o que ele faz bem, assim, potencializou, comercializou, entendeu? E o trem explodiu, porque vamos pensar bem, fantasias, doces, coisas coloridas, terror, suspense, uma noite de festa, vizinhança. Cara, isso dá muito dinheiro, né? Isso vende, né? E só por assim, eu não sei se você sabe, o Halloween, essa festividade nos Estados Unidos, gera em torno de 7 bilhões de dólares por ano. You make 72 grand in 1 month. Yeah. Cara, Então é uma grana, indústria assim, mano. muito grande. Então você pensa assim, cara, ela só perde pro Natal. Então de todas as festas, o Halloween só perde pro Natal. Então, Páscoa, Ano Novo, cara, o Halloween tá ganhando. Só perde pro Natal, impressionante. E a gente pode ver também que tem essa influência, né, graças ao capitalismo e essa junção de culturas aí, então ela acabou se espalhando por todos os aspectos, né, de quadrinhos, de filmes, desenhos. Tem até uma banda, né, que fizeram uma exatamente. associação. Halloween, né, eles fizeram até um trocadilho, que Halloween é com A, né, mas eles fizeram com E, porque de hell, que é inferno, né, em inglês, e aí eles têm uma abóbora de mascote, né? Inclusive a história da abóbora é bem interessante, porque existia uma lenda, né, a história o Jack da Lanterna, né? O Jack O'Lantern, que ele era um cara que tentou enganar o diabo para não morrer, para viver mais tempo, aí ele foi amaldiçoado e ele passou a perambular pela terra e só com um nabo, não era uma abóbora, um nabo com uma vela dentro, né? E aí quando os irlandeses foram para os Estados Unidos, como lá era mais abundante a abóbora, era mais barata também, capitalismo, aí eles passaram a usar abóbora ao invés do nabo, né? E se você for olhar uma foto do nabo com uma carinha e uma vela dentro, é assustador, né, cara? Mais. É muito sinistro. E aí veio. Então, assim, foi mais um elemento que não tinha nada a ver com a origem, que também nem com a origem pagã, nem com a origem cristã, mas tá lá, apareceu, juntando. Então, assim, influência atrás de influência, junção atrás de junção. E, de novo, é uma cultura que não é nossa própria cultura. Porque a gente aqui no Brasil, pelo menos, não tem nada disso. Não tem nada a ver com o nosso folclore, com a nossa cultura. E interessante é que o Brasil, assim, eu vejo que parece que sentiu um pouco de ciúmes quando começou a vir um pouco do Halloween, embora não pegou tanto aqui como lá fora, né? Mas dia 31 é o dia do Saci. Porque falou, cara, já que eles querem Halloween, fantasiar, travessuras, nós temos isso aqui no Brasil. Nós temos um cara que faz travessuras. Saci Pererê. Então, aí eu não sei se ele achou que as pessoas iam fantasiar de Sítio do Pica-Pau Amarelo ou alguma coisa assim, mas o Saci tem travessura, é uma lenda, então tentaram puxar o folclore brasileiro, mas não colou muito, não. Nunca ouvi falar, nunca vi ninguém comemorando o dia do Saci. Mas tá aí, título de curiosidade, informação inútil, né? Então a gente traz cultura inútil pra vocês aqui. E só pra gente ter uma noção, conseguir visualizar como que essas duas influências, a influência cristã, que começou lá com o Dia de Todos os Santos, e essa influência pagã dessa festividade que Fala teve. o nome. Olha o bullying, gente. Por exemplo, as crianças. É o caso das crianças que saem batendo de porta em portas, pedindo doces ou fazendo travessuras. Então, o que era, né, antigamente? As crianças batiam de porta em portas pedindo doces, e elas ganhavam esses doces, mas em troca disso, elas faziam orações. Olha só. Elas cantavam canções, hinos da cristãos igreja para as pessoas, e as pessoas retribuíam, não eram com chocolates e balinhas, eram com pães, bolos, né, normalmente bolos de frutas. E interessante, né, que como eu passei boa parte da minha vida em Portugal, e quando eu era criança, lá como é um país bem tradicional, muitas pessoas fazem ainda os bolos de frutas.
Ai, E as que crianças não falam, vou pro Halloween, elas falam, vou pro pão por Deus. Pão Olha por Deus. Só, eu não sabia Então elas disso, falam, legal. vamos pro pão por Deus? Aí elas vão batendo de porta em porta e falam pão por Deus. Olha só, tá Né? vendo? Mas eu nunca fui, minha mãe nunca deixou, mas minha mãe sempre comprava e deixava chocolates e balinhas, porque os Matar meninos, pras crianças. os meninos enchiam a nossa porta da casa de ovo, você não tem noção. Nossa. Se você não desse, era ovo e tomate, garantido. Então minha mãe fala assim, olha, não concordo, mas não dá pra limpar esse tanto de ovo. Então a gente compra o ovo, deixa aí, dá pros Você não meninos. pode vencê-los, junte-se a eles, né? A eles. E é uma outra coisa também que é interessante a gente ver que numa origem lá pagã a gente tem eles se vestindo de mortos, né? Pra Para confundir os espíritos pra não serem possuídos, E já no cristão, você tem ele se vestindo de morto, na verdade, se vestindo do uma mártir. memória, né, de um Isso, mártir, um é. santo conhecido, alguém ali, como uma homenagem. Isso é uma homenagem a uma pessoa que foi morta por causa da fé dela, né? Então, assim, você tem origens e misturas, isso vai se entremeando, e aí uma coisa vai mudando, vai perdendo sentido, outra que era mais antiga, que já tinha sumido, volta a surgir, e no final, tudo isso você joga num balaio, adiciona capitalismo e, puf, Halloween! Olha que maravilha! E o interessante é que muitas pessoas que saem e comemoram, e acho que das festividades até mais interessante para muitas pessoas, é que elas não fazem a menor ideia da origem. Elas fazem a menor ideia daquilo que elas estão comemorando, de quais são as raízes, elas não têm um sentido daquilo que elas estão fazendo. Estão fazendo por quê? É porque é uma festa e tem doce. Todo mundo tá fazendo, vou fazer Bora também, lá. né? E é E aí isso. vem a pergunta, Estevam. Já que todo mundo tá fazendo, eu posso fazer também? É. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala, posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Está lá em 1 Coríntios 6,12, né? Então, ou seja, eu posso participar de uma comemoração dessa, ou algo que a gente imagina, fala que é folclórico, etc. Eu até posso, mas aquilo ali me convém. Eu, como cristão, tendo a convicção que eu tenho, né, de que a minha vida é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. O que eu me vestir de demônio, de diabo, de bruxa, que são, vamos lembrar, todas essas figuras aí, elas são figuras totalmente contra o cristianismo. A gente sabe que existem bruxas hoje, né? Assim, não a bruxa do 71, a bruxa do pica-pau, não é assim, né? Mas assim, tem pessoas que praticam bruxaria como religião. Tem religiões que elas levam isso muito a sério, elas têm religiões de origem celta, a própria Wicca, né? E assim, a gente não tá fazendo aqui, tá falando tá sendo preconceituoso contra elas, mas basta você conversar com uma pessoa dessa religião e ver a opinião dela sobre o cristão. Ela é totalmente contrária ao cristão. E o que ela crê é completamente o oposto do que a gente crê. E eu acho que se a gente tiver fantasiando, por exemplo, de bruxas e com essa mentalidade, a gente está dando um testemunho de cristão, a gente está dando talvez um testemunho assim confuso para as pessoas. Fala assim, nossa, você é cristão, não acredita em bruxaria, não gosta dessas coisas, essas coisas mais obscuras e tal, mas no Halloween você se fantasia de bruxo. Então se você se fantasia de alguma coisa é porque você gosta daquilo, você não vai fantasiar de alguma coisa que você... eu tenho terror de palhaço, vamos fantasiar de palhaço? Isso não faz sentido, né? Então é isso. Então a gente tem que ter essa sabedoria e ter esse entendimento. A gente não tá aqui para falar para vocês, não pode participar do Halloween. Não, isso é uma coisa que a gente quer passar, para vocês pensarem, né? E o que eu penso assim é que hoje, provavelmente o seu pai fala, olha, não vai participar do Halloween, você não vai, porque você vai obedecer aos seus pais, você é de menor e seu pai tem um grande poder de influência na sua vida. Mas vai chegar uma altura, Estevam, que a gente não vai ter papai e mamãe para falar, isso você pode, isso você não pode. Não vai ter isso. Então a gente tem que ter uma consciência e uma fé fundamentada e saber o que eu devo fazer. O que a Bíblia diz que é conveniente que eu faça. O que Jesus faria no meu lugar. E isso é bem interessante para você colocar em prática hoje, que às vezes, por exemplo, o seu pai pode falar, não, você decide se você quer participar do Halloween na escola ou não.
Às vezes ele deixa aberto para você, né? Isso pode acontecer e acontece muito isso. Mas os seus amigos podem estar te obrigando, pode estar te pressionando. Você é careta, todo mundo vai. você é crente fanático. E se você não tiver uma convicção daquilo que você crê e do porquê, claramente, olha, eu não vou participar disso porque eu não concordo com esse tipo de coisa. E se você não tiver isso, você vai ceder à pressão do grupo. E assim, é importante a gente estar falando toda essa coisa, história, a origem, etc, para vocês entenderem. E quando alguém for confrontar você, vocês podem falar, olha, não, eu entendo a origem, eu sei de onde veio isso vai contra aquilo que eu acredito, vai contra o que eu creio, e por isso que eu não participo. Então, assim, vocês têm que respeitar a minha fé e a minha decisão. Isso não é fanatismo, isso é coerência. Isso. São coisas bem diferentes, né? Igual eu falei, você tem elementos ali que são totalmente opostos, né? Contrários à nossa crença, nossa fé. E aí você tem as pessoas que acreditam nisso, ou que apoiam, ou que não veem problema nisso. Tem gente que fala, não, isso é só uma coisa folclórica. É só uma coisa da cultura. Mas o fato de ser algo cultural significa que aquilo é bom? Não é bem assim, né? A gente sabe que Deus, Jesus Cristo, ele pode converter, né? Reformar essa cultura. Isso. Mas isso tem que partir de nós. Porque o Halloween, da forma como ele é hoje, ele não é algo que nos caiba, né? Mas... não é algo que edifica, né? Não exatamente. É algo... Mas assim, se você quer fazer alguma coisa no dia 31, ou no dia 1º, ou no dia 2, aproveitar aí esse tanto de comemorações, você pode reformar o Halloween, por que não? Né? Pode fazer uma coisa radical, você pode tentar ir nas origens e fazer o quê? Fazer uma reunião com alguns amigos, fazer umas vigílias de orações, lembrar um pouco até da reforma protestante, que as teses foram lá no dia 31, coladas lá na catedral, justamente no dia 31. Tem coisa demais que dá pra conversar ali, tantas pessoas que passaram e ajudaram ali, fundamentaram ali a reforma protestante. Exato. E assim, a gente não é católico, né? Talvez você que esteja nos assistindo até seja. Então, você já deve ter ouvido falar sobre o Dia de Todos os Santos, mas geralmente quem não é católico não conhece muito essa data. Mas ainda assim, é uma data interessante pra gente observar que tem pessoas que realmente morreram por causa da fé delas, por serem cristãs, né? E a gente não precisa, assim, adorá-las, né? Por isso, não precisamos prestar culto a elas, mas nós podemos aprender com elas, aprender pela convicção que elas tinham, que elas até deram a vida delas pela fé, né? Então, assim, se teve gente que morreu queimado porque acreditava em Cristo, você vai jogar isso tudo no lixo por causa de uma festa, de uma pressão de um amigo, né? Por que você também não pode bater o pé no chão, firmar o golpe aí e falar, não, eu acredito nisso, é por isso que eu não estou participando lá, é por isso que eu não nego a minha fé. E ainda mais, a gente tem muito a aprender sobre a Reforma Protestante, que justamente a data que ela é comemorada é no dia 31 de outubro, dia né? 31. Então, assim, a gente tem muita coisa, muita opção para reformar essa data. Né? E trazer um significado, assim, que realmente possa edificar a sua vida e que possa também ser um testemunho para as outras pessoas. E, assim, pra gente, fechando, né? A gente tá falando de cultura e que a gente não pode se amoldar à cultura desse mundo, né? Então, como Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, né? Para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, não deixe a cultura te impor quem você deve ser ou quem você deve acreditar. Seja você a transformação da cultura. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma ideia bem interessante aproveitar, gente, o feriado e tal, e falar assim, juntar a família, juntar alguns amigos, vamos fazer um lanche, vamos conversar, vamos jogar um pouco e vamos conversar também sobre a reforma, vamos falar um pouco sobre o cristianismo, sobre as origens, tem um momento para refletir um pouco na história dos primeiros cristãos. Eu acho que seria uma coisa, nossa, muito edificante, uma coisa boa, e que você tá dando um significado, né, reformando essa origem, tirando essa coisa tão
pagã, então comercial, porque Isso. é gigante o peso do comércio nessa data, né? E assim, um significado legítimo, um significado bom e uma coisa assim que realmente vai edificar a sua vida. Por que não? Já que você quer comemorar, fica aí uma sugestão para você. Então é isso, pessoal. Espero que você realmente tenha sanado as dúvidas em relação ao Halloween e que, se você tem alguma dúvida sobre isso, se você ainda está naquela dúvida, devo ou não participar, a gente acredita que a Bíblia não é um livro que nos traz desentendimento e que o Espírito de Deus, ele nos traz paz. Então, se você ainda está com dúvida, tem uma festa super bacana e tem uma pressão dos colegas para ir, eu falo para você o quê? Nós estamos mostrando aqui tudo que tem, a escolha é sua e ore, né? Que Exato. se for da vontade de Deus, ele vai trazer paz no seu coração para você ir, mas eu acho um pouco difícil, já que a escritura não se contradiz e isso não Exato. seria um bom testemunho. Exatamente. Mas aí, se você tá com dúvida, ore. É a nossa Isso. dica para você. E sem mais delongas, bora pro feriado, gente. Tchau. Fica em casa fora. É porque tem muitas páginas abertas. Fecha os três.